Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Raoni? Tudo bom, meu amigo Nilson? Você, tudo certinho? Tudo jóia. Rapaz, muito obrigado por você ter participando hoje. Eu sei que você foi chamado de cima da hora aí, no terceiro tempo. Faz parte, faz parte. É, eu sei realmente da sua correria, né, da dificuldade que a gente né, vive hoje em dia na engenharia, na empresa, nos negócios, né? Então, obrigado por você aceitar. Agradeço também muito a Win, né, por disponibilizar, poder fazer esse contato com você, disponibilizar né, você poder disponibilizar o seu tempo também. Para mim é muito importante, para as pessoas que vão assistir realmente também é muito importante e a gente vai com certeza conseguir passar muita informação, tá? Inicialmente, o Raoni, eu queria que você se apresentasse aí para o público, né? Para o pessoal aí. Quem é você? Quem é a Raoni? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Nilson. É sempre uma honra estar participando de eventos, né, de lives, webinários aí junto com você, com o pessoal da Shop Solar. Uma parceria que a gente já vem estabelecendo aí há algum tempo, né? E de sucesso, de sucesso. É importante frisar isso. Bom, eu me chamo Raoni Silva, né? Eu sou engenheiro eletricista. Eu sou especialista em engenharia fotovoltaica e em gestão sustentável de energia, eficiência energética, né? E atuo nesse setor, nesse segmento, especificamente ali desde 2013 para 14, né? Especificamente aí com estudos na área solar, fotovoltaica, desde o comecinho, desde quando começou a tomar uma proporção maior, né, para a gente aqui no Brasil, veio se tornar mais acessível, mais popular, mais difundida, né, de conhecimento de todos então, né, desde esse momento que eu me dediquei a essa vertente dentro da engenharia elétrica, né, especificamente, e estou aqui, né, desde então. Pô, legal. Maravilha. Então, eu queria fazer assim, começar a introduzir, né, a nossa live hoje é para falar como escolher um bom projeto, tá? Mas não é possível escolher um bom projeto sem conhecer as pessoas que fazem parte, tá? Então, eu posso falar aqui pela Shop Solar, uma equipe hoje, se estiver faltando alguém, você me fala. Uma equipe hoje, ela tem cabista, né? O cara que faz a passagem de cabos pela residência do cliente ou empresa. Ela tem o montador de painel, né? Que faz a montagem de painel elétrico, né? Monta os painéis solares, né? Na verdade. Você tem o eletricista, né? E você tem um supervisor. Normalmente uma equipe básica de fotovoltaica, assim, a gente aplica dessa forma, né? E você tem a engenharia por trás fiscalizando esse pessoal. Eu queria perguntar a você assim, quem é o profissional de fotovoltaico para você hoje? Qual é o perfil desse cara hoje? Quem é as pessoas que estão... eu vi aqui na Bsolar, né? Só no Rio de Janeiro a gente tem mais de 3 mil empresas, né, ativas aí no estado, né, no estado do Rio. Então, assim, quem é esse profissional? Eu queria saber de onde ele vem, quem é esse profissional, o objetivo dele, como é que ele se forma, né? Como é que funciona isso, né? Que você pode me falar? Maravilha, Nilson. Acho que excelente pergunta para iniciar esse bate-papo aqui, cara. Porque é o princípio, né? E uma coisa que eu sempre friso e tenho no meu dia a dia aqui, e falo para todo mundo que me pergunta sobre o setor, né? O setor é próspero, o setor dá dinheiro. E, cara, qualquer setor onde tenha um bom profissional vai dar dinheiro, né? É o profissional que faz o setor. Então, o primeiro investimento, obviamente, ele tem que ser em conhecimento, né, Nilson? Nada é feito sem conhecimento, sem investir em conhecimento. E como esse mercado ele é um mercado em plena expansão, né? E que a gente vê que está no crescimento exponencial, ele é considerado hoje no mundo um dos mercados que mais cresce, né, de forma acelerada, não só no Brasil, mas continua crescendo em lugares como a Europa, em outras regiões aqui da própria América Latina.
mas é importante dizer que a gente vê uma grande migração de profissionais de outros segmentos para o segmento de energia solar fotovoltaica. Isso não é ruim, tá? Não é ruim, não é visto com maus olhos, porém precisa existir a consciência de que tem que ter um estudo, formação. Então, por mais que às vezes o cara venha de um próprio segmento ali de elétrica, de instalação, né? A gente está falando de um mundo um pouquinho diferente, né? Então, assim, o profissional de energia solar fotovoltaica, sendo ou não um profissional que vem da área de elétrica, ele precisa de uma qualificação diferenciada, tá? Primeiro que é uma mão de obra ainda mais refinada e especializada, tá? E segundo que aqui a gente fala, entrando aí já em um ponto técnico, né? Aqui a gente está falando sobre uma instalação que ela trabalha, na maioria das tecnologias, né, com corrente contínua. Então a gente está falando de altos níveis de tensão, né? Diferente do que um eletricista predial, né, um cara que trabalha ali dentro de uma residência, dentro de um prédio, ele está acostumado a se envolver, a manusear, ou que ele tenha conhecimento, né, para trabalhar. Então, isso é o primeiro ponto importante. Apesar de ser um ramo também dentro da elétrica, dentro da engenharia, né, é uma mão de obra que precisa de uma qualificação diferenciada, tá? Então, o profissional sim tem que procurar cursos de formação em instalação fotovoltaica, tanto para o instalador, o cara que está lá na ponta, né, o cara que sobe no telhado, que é o profissional que vai executar, quanto aquele profissional que vai planejar, que vai dimensionar, que vai projetar, né? Ele precisa de uma qualificação, sim, diferenciada, Nilson. Então, um dos pontos mais importantes aí é investimento em conhecimento, tá? Mesmo, isso é muito importante, né? Não sendo repetitivo, mesmo para aquele cara que já vem, tá, de uma experiência aí de muitos anos de engenharia elétrica, de montagem e instalação eletromecânica. É necessário uma qualificação diferenciada, sim, Nilson. Perfeito. Eu vejo assim, um comentário que a gente pode fazer, porque eu tive essa dificuldade, né? Eu não vim da área elétrica, né? Nós precisamos nos especializar, contratar profissionais que atendessem os requisitos do ramo, né? O geneticista é um deles, né? Sim. Obviamente a gente tem como trabalhar com os técnicos industriais também, né? A gente entende, só que é fundamental o papel do engenheiro eletricista para projetos de médio e grande porte, né? E até mesmo ter uma base sólida de conhecimento acima, né? Ter uma base sólida para tomar decisões. Você está no ramo fotovoltaico, você tem que tomar decisões. Mas não ficou, está vazando o telhado, ou olha, não está ligando, está desarmando a casa do cliente, ou está desarmando uma empresa. Imagina o prejuízo que você pode trazer a um negócio, ok? Eu vou te falar também, eu te perguntar quais são as certificações que você precisa ter, certificações de segurança que eu falo, fora obviamente, você ter um responsável técnico, seja ele um profissional industrial ou um CREA, né, de uma engenharia. O que você precisa de certificação aí, inicialmente? O mínimo para você subir no telhado, o Raoni. E as pessoas precisam cobrar isso dos profissionais também para não terem problemas trabalhistas ou problemas jurídicos e assim por diante. Exatamente. Esse é outro ponto imprescindível e que, infelizmente, muita gente negligencia, né, Nilson? Mas, assim, o mínimo, né, do mínimo para você se responsabilizar por um profissional que vai subir no telhado, que vai mexer com tensão, né, com corrente elétrica, ele está exposto, né, a riscos ali de até morte, dependendo do nível de projeto que a gente esteja falando, né? Ele, no mínimo, tem que ter ali o pessoal um treinamento de NR10 e NR35, né? Que fala de instalações elétricas em baixa tensão, que fala sobre a segurança das instalações elétricas, aliás, e fala também sobre o trabalho em altura. Então, qualquer, obviamente, possível vistoria que tenha no local da obra, né, por órgão competente, pode trazer, sim, sérios problemas para o responsável técnico, né, da obra, e não só um problema judicial, mas ocorrendo um acidente, né, um problema ainda maior, com que você está envolvendo, você está falando de vida, né, de outras pessoas, no qual você está expondo.
né? A negligência é sua, né? Óbvio que também tem a parte do próprio profissional, mas o responsável técnico pelo empreendimento, pela obra, ele tem uma responsabilidade acima da responsabilidade do profissional em si. Então, é imprescindível que exista para os profissionais treinamento de NR10 e NR35 no mínimo, né? Perfeito. Eu até faria algo a mais que a gente precisou realmente, quando você começa a fazer projetos de médio porte, um IRATA. Um IRATA, no mínimo, nível 1, né? Porque ele é o primeiro cara que sobe lá sem corda nenhuma, ele sobe, é ele Deus, né? Obviamente tem uma técnica para isso, né? Mas ele sobe, na maioria das vezes, ele não tem como se amarrar. Ele vai se amarrar como lá em cima? Ele vai ser içado para lá, ele vai ter que fazer uma linha de vida. Então, o cara, assim, é primordial, né? Também, dependendo da altura do seu telhado, né? Dependendo do que você vai instalar, é um profissional realmente que você precisa ter na sua empresa, tá? Então, assim, exatamente o que você falou, profissionais que querem entrar no ramo precisam realmente estarem devidamente qualificados, precisam buscar qualificação no mercado, precisam certificar as pessoas que trabalham, né? E é o mínimo, né? O que a gente fala é o mínimo para poder. Você vai estar lidando com tensão, você vai estar lidando com equipamentos do cliente, você vai estar lidando com grandes empresas. Você pode parar uma empresa, dar um curto-circuito. O problema não é às vezes você simplesmente parar. Você para o negócio do seu cliente, né? Então é muito importante. Eu acho assim, em primeiro lugar que eu te falaria, é muito importante você saber escolher a empresa que você vai trabalhar, saber olhar que profissionais atuam lá e de que forma eles atuam, ok? Exato. Hoje é muito comum a gente, quando vai mandar o cliente, né? Pode mandar o cliente para uma empresa, a gente manda a documentação dele, manda também certificações válidas para aquela empresa, né? Independente se ela pede ou não, até mesmo para ela entender com nossas obrigações. Isso não é um diferencial nosso, não. É uma obrigação trabalhar com certificado, trabalhar com EPI, trabalhar de forma correta e legalizada no mercado. Correto? Perfeito. Vamos entrar um pouquinho, então, assim, dentro do nosso escopo aí, né? A gente falou um pouquinho do que é o profissional, das certificações. Eu queria que você falasse um pouquinho, basicamente, bem básico mesmo, assim, o que compõe, né, quais são os componentes, qual é a funcionalidade do equipamento fotovoltaico. Eu falo a nível residencial, né, que a gente tem, né, não só residencial, mas como empresa. Qual é o objetivo do equipamento fotovoltaico? Maravilha, Nilton. Então, entrando agora um pouco nesse aspecto mais do que foi proposto aqui como tema para a gente falar hoje, existem alguns pontos, óbvio que isso é assunto para mais de horas aí, né? Mas se a gente for elencar aqui os principais pontos, né? Os assuntos macros ali que envolvem projeto e sua maneira de execução e o que você precisa validar e conhecer. O primeiro deles, falando aí como você me perguntou, a nível de componente, né? Dentro de um gerador, dentro de um kit solar fotovoltaico, e suas funcionalidades. Óbvio que o cliente final, o cliente que ele está investindo, né, no kit de geração de energia elétrica, na maioria das vezes, a gente não está falando de uma pessoa que é do segmento, que é do setor, não é alguém técnico, não é alguém que conheça profundamente características sobre equipamento, né, ainda mais características elétricas, mecânicas. Mas o que a gente aconselha que seja validado pelo menos a funcionalidade e a ideia principal do que estão te oferecendo, né? Para que você consiga ter aquele senso crítico, né, de que o que está sendo ofertado a você, cliente final, é algo que vai corresponder depois com a sua expectativa inicial, né? Isso é muito importante, porque a gente está falando de um projeto de vida. Quando a gente fala de sistema solar fotovoltaico, é interessante citar que a gente fala de algo que tem uma expectativa de vida útil em média de 25 anos, né? O que não quer dizer que daqui a 25 anos pare de funcionar, né? Quer dizer que é uma expectativa média de vida útil, tá? Então vamos lá, falando sobre os componentes.
né? É muito famoso, obviamente, o módulo, o painel, a placa, né, popularmente dizendo, solar, porque é a cara, né, do sistema solar fotovoltaico. Quando você fala de solar, de fotovoltaico, obviamente, o cérebro automaticamente já remete a uma placa, né, a um módulo e tudo mais. Mas ok, só que para o módulo funcionar, existe uma série de componentes por trás dele, dentro da instalação, né, para que ele seja capaz de converter a luz que ele recebe ali na face dele, né, em eletricidade. Né? Não é mágica, é um efeito físico e químico, né, mas existe uma série de outros componentes que precisam ser validados a respeito de uma série de coisas e que você precisa pelo menos entender qual é a funcionalidade principal dela. Né? Então vamos lá, a gente pode citar aqui, começando do telhado para dentro, né, até onde ele termina. Os módulos, as placas solares, né, fotovoltaicas, né, precisam, obviamente, de um cabo que é especial, é um cabo solar, tá? Não é um cabo qualquer que você compra numa loja de material elétrico, é um cabo específico, tá? Esse cabo ele tem que ser um cabo resistente a intempéries, ele fica no sol, fica na chuva, ele tem uma isolação diferenciada final, mas você precisa entender que precisa daquilo no seu sistema, tá? Que é um componente necessário, né? Então, às vezes, você pega dois orçamentos aí para comparar, de um concorrente com o outro, e aí você vê, às vezes, um valor discrepante, né, de um para o outro, e aí você vê uma quantidade de itens elencados ali dentro do gerador diferente, muito diferente do outro. Então, sempre que você se deparar com uma situação dessa, desconfie, né, e busque conhecimento, informação para entender qual das propostas elas estão adequadas, tá, do ponto de vista técnico, para ser ofertado a você, para você fechar negócio. Saindo da String Box, ele percorre ainda um caminho com esse mesmo cabo solar até chegar no inversor, né? O inversor é o cérebro, né? A gente fala que o módulo é o coração do sistema, né? É dali que bombeia, entre aspas, obviamente, né, a eletricidade, dali que vem. O inversor, ele é o cérebro, né? É a parte inteligente do sistema, né? É o componente que pega tudo aquilo que está acontecendo antes ali, né, desde a entrada da luz solar no módulo, e ele converte aquela energia que está vindo em corrente contínua para alternada, tá? E ele reduz aquele nível de tensão para uma tensão que é adequada para as nossas instalações, né? Geralmente, aí falando de residência, 127 ou 220 volts, salvo algumas exceções de regiões no Brasil, mas ele é o responsável, né, por gerenciar tudo aquilo que ele está recebendo e aquilo que ele está entregando para alimentar todas as cargas dentro de uma instalação, tá? E fora isso, tem a estrutura metálica, que é a parte que fixa os módulos ao telhado, a uma laje, ao solo. Aí vai depender do local onde você está executando, onde está sendo instalado o projeto. Então, em resumo, entenda quais os componentes mínimos precisam existir dentro de um gerador para que você não seja lesado, né, por nenhuma empresa que esteja mal intencionada no mercado, porque, gente, não acredito em conto de fadas, né? Existe um mal profissional em qualquer setor, em qualquer segmento, e você precisa estar preparado ali, respaldado, para não fechar um negócio com uma empresa que depois não vai te garantir resultados. Acho que a gente pode resumir dessa maneira esse primeiro ponto aí, Nilson. Maravilha. É muito importante falar, você também, os próprios microinversores também, né? São equipamentos que são muito vendidos hoje em dia, né? Queria até que você falasse rapidamente o que seria, até para o povo saber, ouvindo de você, o que seria um microinversor em relação a um inversor. Maravilha, exatamente. Existem hoje 3 principais tecnologias que são difundidas no mercado, né? Falando de sistemas conectados à rede, tá? Sistemas on-grid, que são os inversores strings, né? Que funciona mais ou menos dessa maneira como eu falei aqui, tá? Ele é um inversor que ele é capaz de receber uma quantidade grande, maior de módulos, tá? Nas entradas ali desse inversor. Existe uma segunda tecnologia que também já é muito difundida, que é de microinversores, tá? E o que muda de uma para outra, falando bem basicamente assim, tá? O microinversor, ele é um equipamento menor, mais leve, mais simples de ser instalado, ele tem menos processos, né? Porém, ele tem uma diferença grande, que ele fica ligado, conectado no módulo, né? Lá em cima, onde está instalado o módulo, no telhado, e ele já sai dali do nível do módulo com a corrente alternada, para ir direto para a instalação do cliente. Tá? Então, você elimina a necessidade da utilização de uma string box, que tem lá na tecnologia do inversor string, tá? E aqui você não precisa.
o microinversor ele fica conectado atrás, por baixo, ali na estrutura do módulo, né? Na estrutura fixada ao módulo, aliás, e ele já sai na própria saída do microinversor em corrente alternada. Então, assim, a instalação ela acaba sendo, digamos assim, mais clean, né? Mais limpa, mais simples de ser executada. É a principal diferença ali de uma tecnologia para outra, Nilson. E tem uma terceira, né, que a gente costuma dizer que é a união das duas, né, de otimizadores de potência. Então, o otimizador de potência é como se eu pegasse o inversor, o microinversor, juntasse ali o melhor dos dois mundos, né, e aí tem a tecnologia de otimizadores de potência. Perfeito, maravilha. Beleza. Muito legal, a gente, né, esse é o básico aí do funcionamento da energia fotovoltaica, né? Inversor estriga, o microinversor. Normalmente o pessoal, o híbrido está chegando devagarzinho, né? Também, né? Muita coisa não foi homologada ainda, né? Então, e o off-grid também seguindo o seu caminho, aos pouquinhos, aumentando o percentual de participação no mercado. Conforme vai caindo os preços, né, a gente vai vendo que vai aumentando a popularização do produto, né? O que eu vou te falar também, assim, eu queria falar um pouquinho de cada item, bem rapidamente, até para você nos pontuar. Um item realmente que a gente tem, falar um pouquinho de marca. Eu preciso falar um pouquinho de marca, né? O que você acha como melhor marca? Eu estou falando de inversor e painel, né? Como é que você trabalha com... O que você pensa quando o pessoal vai falar, pô, que marca eu vou comprar? Né? Sabendo que tem um monte de marca no mercado. Pô, eu ouço muito o pessoal falar, porra, painel chinês, presta painel chinês, né? O que você pode falar? Pô, né? Tem painéis que tem o nome de países, por exemplo, Canadian, né? Pô, Canadian é canadense. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... o pessoal da Canadian vai pegar a gente, hein? Em qualidade, um pouco de qualidade, e explicar um pouquinho que às vezes o nome às vezes não representa aquilo que a qualidade que ele é, né? Então, o que a gente pode analisar disso, Mohan? Isso é a pergunta diária, cara. Não, maravilha, cara. Acredito que na ponta aí, né, no ponto de vista do integrador, do relacionamento do integrador para o cliente final, esse seja um tema de fato recorrente, assim, né? O cliente final, acredito que ele deva questionar muito sobre marca, fabricante, a qualidade, como avaliar isso, né? E assim, de fato existem várias formas de você entender se um fabricante, se uma marca, ela tem procedência, né? Ela tem confiabilidade, etc. Existem várias maneiras, tá? Mas antes de eu falar da marca, né, que eu vou me entregar aqui do que eu dou, vai me deixar numa situação esquisita. mas vamos lá, o que eu entendo como o aspecto, né, a ser olhado? Vamos falar de marca e fabricante, né? Então, assim, pode parecer que é redundante, né? Mas às vezes não. Vamos lá. Falando de módulo inversor, que são os principais componentes, é o mais caro dentro do gerador, né? E é o que de fato importa ali no custo final, e até em questão de vida útil, né? Que tem a vida útil mais longa, etc. Então, assim, os módulos, tá, gente? Primeiro que a maior parte deles vem da China, não pense ao contrário, tá? E nem tudo que vem da China não tem qualidade, isso é uma mentira, né? Existem duas Chinas, gente. Existe a China que parece aquela uruguaiana, né, para quem é do Rio de Janeiro aí, e existe a China que é alta tecnologia, coisa de primeiro mundo, de ponta, tá? Então, assim, a China não é de tudo equipamentos, desculpa a palavra assim, vagabundo. Não, isso é uma mentira, enfim, né? Isso é um mito que já caiu. Então, as maiores linhas de produção, né, em volume, em quantidade, elas vêm de lá da China. Tá? E a gente, no ponto de vista de distribuidor, a gente importa esses módulos, tá, gente? Então, assim, você precisa olhar, né, primeiro, a garantia que é oferecida pelo fabricante, né? Quantos anos de garantia que o fabricante te oferece ali naquele produto, né? E por que
que uns oferecem mais do que outros? Isso é uma pergunta a se fazer sempre na hora de analisar. Segunda coisa, quando a gente fala de módulo, existem duas garantias, tá? Existe uma garantia de defeito do módulo, né? Defeito construtivo, defeito de fabricação, né? Algum erro na linha de produção, e existe uma garantia que é de performance, tá? Que é super importante também. O que significa isso? Geralmente os fabricantes hoje eles oferecem de 25 a 30 anos de garantia de performance, né? E ali de 10 a 15, alguns 12, garantia contra defeito do módulo, tá? A performance é a seguinte, o fabricante ele diz assim para você, ó, daqui a 30 anos que esse módulo estiver instalado e funcionando, ele tem que estar te oferecendo pelo menos 85% da capacidade nominal dele de geração de energia, né? Então, assim, isso é muito relevante, né? Quando você vai investir num projeto, definir, né, de quem você vai comprar, qual você vai escolher, porque é um projeto de vida, como a gente falou, né? Então, daqui a 25 anos, qual módulo ele vai estar, por garantia do fabricante, te entregando mais geração de energia ainda, tá? Então, é um ponto que é fundamental, ele é decisivo para você escolher. E aí, se você quiser entrar num detalhe um pouco mais profundo, existem certificações, né? Existem uma série de empresas que certificam esse módulo, tanto no Brasil quanto certificações internacionais, e que são de fácil acesso na internet, né? Que classificam o fabricante, né? Classificam ele tanto do ponto de vista econômico, né, de saúde financeira do fabricante, né? Por que isso? Para entender será que esse cara daqui a 25 anos vai existir? Né? Eu estou comprando um produto hoje, beleza, mas será que daqui a 25 anos o cara que me vendeu, me forneceu, ele vai existir se eu tiver um problema? Vai estar no mercado? Né? Então, eles classificam esses fabricantes por questões de saúde e capacidade, né, financeira. E isso é público, são dados públicos que vocês conseguem ter acesso muito fácil. E a questão da qualidade técnica você consegue observar dentro de uma folha de dados, que também está disponível aí dentro de qualquer site, de qualquer fabricante, onde você consegue ver coisas como eficiência do módulo, eficiência da célula, né? E aí existem outros detalhes mais técnicos que a gente chama de fill factor, né? Fator de forma do módulo. Aí já entra um pouco mais na questão da engenharia, de fabricação ali, mas é basicamente você entender a capacidade de conversão de luz em eletricidade do módulo, tá? E falando de inversor, para não me alongar muito, o inversor é a mesma coisa, ele tem um prazo de garantia padrão oferecido pelo fabricante, e aí você consegue, junto ao distribuidor, entender até quantos anos, por exemplo, você consegue estender aquela garantia. Tá? E aí alguns fabricantes permitem estender até 10, outros até 15, outros até 20, outros até 25 anos, né, se equiparando aí aos módulos. Né? Então, esse é um dos aspectos, até quanto você pode estender a garantia daquele equipamento. Da mesma maneira, existe a folha de dados, o datasheet, onde você consegue ver eficiência de conversão, né? Onde você consegue ver aspectos um pouco mais técnicos ali de até quantos graus, né, de temperatura ele consegue estar operando sem nenhum tipo de perda, sem nenhum tipo de dano, né? Nenhum tipo de queda de produtividade. E um outro ponto também muito interessante, que também já parte aí mais para a engenharia, é a questão dos componentes internos desse inversor, né? Isso também você consegue achar dentro do manual, dentro de alguns pontos no site do próprio fabricante, onde ele te diz, a gente está falando de um equipamento de alta tecnologia, né, de eletrônica de potência. Então, o que vai garantir que a vida útil dele seja de fato ocorra conforme prometido são os componentes internos. Né? Eles precisam ser de qualidade, então você consegue ter acesso a essa informação também procurando um pouquinho ali dentro do site, da folha de dados desses produtos. Toda relação comercial, ela, obviamente, quando você pesquisa uma empresa, né, que você não conhece, você pesquisa, você começa a entender a avaliação daquela empresa no mercado, você começa a criar uma confiabilidade, começa a criar um relacionamento, né? Você tem que ouvir o profissional, né? Essa empresa se enquadra dentro da qualidade que a gente está falando aqui. Ela tem profissionais com certificação, é uma empresa que já está há algum tempo no mercado, ela tem um engenheiro eletricista responsável, né? Então, assim, ouça o seu profissional, né? Não tem como comparar
o, é, o empreendedor que começou agora para montar um grande projeto, né? Ele tem quantos projetos menores de igual ao porte do seu? Né? A primeira coisa que a gente fala, olha, o meu concorrente ele tem um projeto do seu tamanho, o seu 200 painéis, ele tem uma expertise, não que ele não saiba fazer, não que ele não merece oportunidade, ele merece oportunidade, mas você precisa saber se ele tem qualificação para te entregar aquele produto final. Então, assim, quando ele te fala, olha, o melhor, vamos falar agora um pouquinho de custo-benefício, o melhor custo-benefício é esse produto aqui para a sua empresa. Então, ele tem um respaldo técnico para te dizer isso, tá? Ele não está vendendo uma tabela de preço. Ele não pode vender uma tabela de preço, ele não pode vender o que o fornecedor quer botar para fora. Eu aprendi isso muito com informática, né? Né? Então, assim, não dá. Você precisa ter uma análise, primeiro você uma análise técnica do seu fornecedor e que ele faça uma análise técnica da sua planta fotovoltaica, do que você precisa na sua empresa, na sua residência, e te oferecer o melhor projeto. Olha, o melhor projeto da nossa empresa para o seu custo-benefício é isso. Nós existimos painéis de A a Z, existimos inversores de A a Z, porém, com o melhor custo-benefício, com a qualidade que nós trabalhamos, é isso que nós te oferecemos. Né? Acho que basicamente é isso que você quis dizer. Tá? Eu queria falar um pouquinho somente de estrutura, nosso tempo praticamente está acabando. Ramon, eu vejo estruturas quebrando, eu vejo estruturas não originais, ou seja, estruturas que não são compradas com fabricantes credenciados, com fabricantes autorizados, que utiliza alumínio, que utiliza parafuso de inox, que já tem uma certificação e dá uma garantia. Você tem um exemplo aí, por exemplo, Solar Group, né? Dá 12 anos de garantia numa estrutura, e eu vejo estruturas voarem. Né? Eu nunca vi, nunca montamos, graças a Deus nunca aconteceu, porque a gente trabalha dentro de uma norma. Mas eu já vi estrutura voar, eu já vi postos de gasolina cair a testeira, a gente tem acidentes que acontecem. Eu queria que você falasse um pouquinho o que a gente precisa analisar para pôr num galpão, por exemplo, que é uma situação crítica. Né? Vamos falar aqui, não falo residência, né? Mas um galpão, por exemplo. É preciso chamar um profissional também de engenharia civil, um calculista, por exemplo? O que você pode me falar sobre isso? Porque esse é um assunto que também tem empresários aqui que assistem a live, né? Passou alguns aqui na listagem, né? que está participando. Então, assim, o que você pode falar para para quem quer contratar um serviço fotovoltaico ter esse cuidado? Cara, você tocou num ponto super sensível, né, de uma solução fotovoltaica. Isso aí Primeiro que assim, né, a gente que é da engenharia, a gente sabe que as engenharias, elas se complementam. Né? Não existe engenharia mais ou menos importante uma que a outra, né? As engenharias, elas se complementam. Então, quando você vai executar um projeto comercial, que você está falando de galpão, que você está falando de uma estrutura que ela foi ou deveria ter sido projetada por engenheiro, né, no momento, antes ainda de pensar na aplicação fotovoltaica, né, dizendo lá no momento da construção. Então, assim, você vai inserir uma carga, né, em cima daquela estrutura, né, para qual ela foi planejada. Será que ela está, ou ela foi planejada para suportar aquele peso que você que vai incidir sobre ela ali? Ah, tudo bem, o peso é distribuído por igual, ok, beleza. Mas quem te garante, né? Quem te garante que ela vai estar preparada para aguentar, de repente, aí 1, 2, 3 toneladas de peso de módulo, estrutura, cabo, etc. Né? Às vezes, microinversor, otimizador, enfim. Então, implementada, né, em cima daquela estrutura já existente. Esse é um primeiro ponto, tá? Que todo mundo deveria levar em consideração quando tá planejando, né, projetando ali um projeto para esse tipo de local, para esse tipo de cliente. Segundo ponto, qual a localização geográfica, né, dessa instalação?
Parece bobagem, tá, gente? Mas existe norma, existe NBR que classifica as zonas, aliás, classifica por zonas as regiões do país onde tem menos ou mais incidências, né, de vento, né, as isopletas lá, né? Então, assim, para cada região do país existe uma velocidade de vento distinta, diferente, em que a estrutura ela precisa suportar aquela carga de vento ali, né? Então, assim, quando você compra um gerador também e que você está lá inserida na estrutura metálica para tantos módulos, ok, qual a procedência daquilo, né? Qual é o fabricante? O fabricante, além de garantia, ele tem certificação, aquela estrutura ela foi ensaiada, né? Outra coisa, qual o material da estrutura? Né? É aço galvanizado? É alumínio? Para onde é a aplicação? O que é melhor? Aço ou alumínio? Não sei, depende da aplicação. Tá? Depende para onde é o local. Por exemplo, quando você fala de uma usina de solo, né? Dependendo do local também da região, muitos integradores eles preferem utilizar a estrutura de aço, né? Aço galvanizado. Agora, quando a gente fala de telhado, 99% das instalações aí são com alumínio, ou inox inoxidável ou alumínio normal. Mas, assim, tudo depende do local de aplicação. De repente, você está falando de uma beira de uma praia, né, onde tem ali alto nível de vento, não só a ventania, mas tem o sal, né, da insalubridade ali. É um local onde o material ele vai sofrer corrosão, se não for um material adequado para a aplicação. Então, todas essas coisas elas precisam sim ser observadas, Anilson. E é de fundamental importância. Você falou aí sobre ver a estrutura quebrar, estrutura amassar. Toda estrutura, todo metal, né, ela tem uma resistência mecânica, né? Então, de repente, é uma coisa que não vai acontecer ano que vem, mas pode acontecer daqui a 5 anos, porque ela vai sofrer um desgaste, né, por conta ali da velocidade, da incidência do vento, e ela vai se deformando, né? Ela sai de uma, a gente chama de uma zona elástica para uma zona plástica, né? Ou seja, ela em algum momento vai sofrer ali me fugiu a palavra aqui. Ela vai trincar, né? Vai sofrer ali uma trinca em que em algum momento eventual, certamente ela pode romper, pode quebrar, pode amassar, pode partir, e você vai ter um prejuízo que muitas das vezes é grande, é enorme numa instalação. Então precisa sim tomar muito cuidado com a estrutura. Perfeito, perfeito. Eu queria só assim, algumas palavras finais suas. Eu gostaria também que você falasse qual é o perfil ideal, né? Eu sei que não tem o ideal, né? Mas qual o perfil hoje de uma empresa instaladora que você indicaria? Eu gostaria que você falasse rapidamente qual é o perfil de uma forma geral de uma empresa instaladora e de uma forma geral, o que né, o usuário precisa procurar nessa empresa instaladora. Assim, um resumo do resumo, né? E suas palavras finais aí também, né? Já está no finalzinho para encerrar, sobre a live de hoje. Pô, eu gostei muito, assim, tá sendo muito gratificante, muito legal a quantidade de informações que a gente está recebendo. Entendeu? Legal. Não, maravilha. Bom, primeiramente, eu gostaria de ressaltar 2 pontos, né, que eu sempre falo. Projeto de energia solar fotovoltaica. As pessoas precisam definitivamente entender. A gente está falando de uma planta de geração de energia. Não é uma instalação elétrica comum. É uma instalação que precisa de profissionais qualificados, precisa de responsáveis técnicos, precisa de acompanhamento de um profissional ali que entenda do que esteja fazendo. Então, não se iludam com a quantidade de empresas que você vem abrindo todos os dias. É normal, é natural, mas busque aquela que é qualificada. Busque a empresa que ela tem um corpo técnico que está preparado para executar uma planta de geração de energia, né? Então, assim, é por isso que não é qualquer profissional que assina, né, como responsável técnico de uma planta de energia solar fotovoltaica, porque a gente está falando de geração. Tá? Em proporção menor, gente, mas é a mesma coisa que a gente falar de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica, né? São plantas de geração de energia elétrica. Então, o nível de responsabilidade que é exigido do profissional é um nível muito alto, extremamente sério. Tá? Então, gravem isso e exijam que o profissional que seja contratado por vocês seja um profissional qualificado. Tá?
Segundo ponto, você está olhando o profissional, né? Falando do profissional primeiro. Agora, são 3 pontos. A gente vai falar do produto, equipamento, né? Então, assim, todos os pontos que a gente falou durante a live aqui, para você entender se o seu equipamento, o seu gerador, ele tem a composição mínima necessária, tá? Para ser comprada, para ser adquirida de forma segura, que não vai te gerar nenhum tipo de prejuízo financeiro e nem o prejuízo ali à sua integridade física, tá? Isso é extremamente sério. E o equipamento que seja de um fabricante que esteja há muitos anos no mercado, que tenha saúde financeira saudável, são pontos importantes. E o terceiro ponto, falando da empresa que vai juntar tudo isso para você, né? Que vai te oferecer o profissional qualificado e o equipamento de primeiro mundo, de primeira linha. Essa empresa, ela precisa ser uma empresa, primeiramente, que tenha um corpo técnico sério, né? Uma empresa que tenha engenharia. Então, empresa de energia solar fotovoltaica, ela tem que ter engenharia, é um projeto de engenharia, tá? Não abram mão disso. Então, uma empresa que abriu ontem era de um outro segmento, não, ela tem que ter engenharia, isso é muito sério. Não estou dizendo que tem que ter na folha de pagamento, às vezes é uma engenharia terceirizada, às vezes é uma engenharia contratada, mas tem que existir, tá? Então, gravem isso é importantíssimo. Segundo, essa empresa, ela tem que te oferecer solução, tá? E esse é o ponto crucial de tudo, pode ser o resumo final da história aqui, a empresa tem que te oferecer solução. Se ela te vender algo que não é uma solução para você, ela está te vendendo um prejuízo de 25 anos, tá? Então, assim, é muito sério. Então, entenda que a empresa que você está fazendo negócio, ela tem que ser uma empresa que você pode confiar que amanhã ela vai estar lá. Se você te precisar de um help, precisar de um suporte técnico, precisar de uma consultoria pós-venda, precisar de uma substituição de equipamento, precisar de uma visita técnica, de um telefonema, essa empresa ela tem que estar disponível. Você tem que conseguir falar, ela tem que ser acessível, né? Até, eu costumo dizer, o relacionamento começa depois da venda, ele não termina depois da venda, né? Então, assim, muita gente acha, vendi, pronto, acabou mais um, tchau. Vai com Deus. Muito pelo contrário. Empresa que tem essa mentalidade, você corre dela, tá? Porque o relacionamento começa depois da venda. Então, a empresa ela tem que ter um pós-venda que é dedicado ao cliente, que vai estar disponível para te ouvir. E que seja uma empresa, obviamente, saudável, né? Que você entenda que ela tem condições de te atender desde o momento que você fecha ali o projeto, que ela vai te entregar aquilo, que ela vai fazer uma instalação segura, que ela vai fazer uma instalação que é baseada na sua necessidade e não só naquilo que ela quer te vender, né? Como a Nilson falou aqui antes. Então, tem que atender a sua expectativa, tá? Então, resumindo, eu acho que é isso, Nilson. E, obviamente, se eu fosse citar um perfil, né, de empresa que eu vejo, né, hoje, a gente atende, tá, pessoal? Aqui, eu falando, o Raoni, falando na posição de distribuidor, eu vejo muita coisa no dia a dia, tá? Eu atendo, a gente tem uma base de cliente hoje de quase 4.000 clientes espalhados no Brasil inteiro, empresas integradoras. Então, a gente vê as que são competentes, a gente vê as que estão iniciando, a gente vê aquela galera que já é braba, assim, sabe, de tanta experiência que tem no mercado, que você não precisa orientar em nada, aquele cara é uma referência de mercado. Então, eu tenho propriedade para falar o que eu vou falar agora. Eu acompanho a Shop Solar desde o início dela no mercado aí de energia e eu posso garantir a evolução da Shop Solar e, sem dúvida, hoje a Shop Solar é uma das empresas de referência no estado do Rio de Janeiro de energia solar fotovoltaica, que vocês podem confiar de olhos fechados por tudo, pela solução que ela te entrega e também porque nós somos parceiros. Então tem toda uma galera por trás ali também que não deixa eles na mão e eles também não vão deixar o cliente deles na mão de forma alguma. Acho que é isso aí, Anilson. Obrigado pela oportunidade de participar aqui desse momento com vocês. A gente sabe que o tempo é curto, não dá para falar tudo que a gente gostaria, mas espero que a gente tenha agregado um pouquinho aí. Eu sempre digo, né, em todo webinar que eu faço, a gente tomar o tempo de alguém é muito importante, é uma responsabilidade muito grande. Então, espero que nessa uma horinha de bate-papo aqui a gente tenha conseguido agregar alguma coisa aí na vida de vocês. Pô, legal. É isso. Pô, Raoni, muito obrigado. Pô, você é uma pessoa assim, muito especial para a gente. Nos ajudou muito no nosso início de trajetória. A gente não tinha nós não viemos da engenharia, não viemos da parte da elétrica, né? Viemos do ramo de tecnologia, de informática, exato, né? Era uma revenda de informática. Viramos hoje uma empresa de engenharia,
em mobilidade em breve, tá? Então, até faço as palavras do Edson aí, Júnior. Parabéns, Edson. Honestidade, caráter e entregar, né? Entregar a realidade é a nossa obrigação, né? A gente tem, né? Parabéns, é a nossa obrigação a gente fazer o correto. A gente tem que trabalhar fazendo o correto, fazendo bem, né? Então, assim, é realmente isso que você falou. A empresa, uma empresa de fotovoltaica, ou qualquer outra empresa, né? É baseada na honestidade. Você tem que verificar que empresa é essa. Eu vejo nada contra pessoas que começam de casa, né? Mas às vezes, o que ela vai instalar para você, né? Empresas que às vezes nem o endereço fixo tem, falando de 200, 300 painéis, né? Entrando numa concorrência que ela não tem competência. Então, assim, tome muito cuidado. A gente não quer isso para o mercado, para mim, para os nossos colegas. A gente quer empresas sadias, empresas que se qualificam, empresas que têm parceiros igual a Win. Tá? Né? Falando um pouco da Win, a Win é uma empresa do Grupo Alnesta, que a gente já trabalha há mais de 20 anos. Tá? Eu tento sair, mas não consigo. De vez em quando eu vou lá fora, né? Me puxo de volta. Leva logo uma bronca pública na frente de todo mundo. Tá? Mandar um alô para a Camila, para o pessoal da Win, Camila, a Letícia. Eu não posso esquecer, se eu esquecer de alguém, você vai me pegar aí. Tá? Então, assim, todo mundo, o Claudinho, né, a galera toda, pô, galera, tudo super gente boa, né? Atende a gente super bem. Mas é isso aí. Só passando uma mensagem realmente de empreendedorismo, o mercado está realmente super aquecido, o pessoal que está trabalhando com energia solar. Continue na sua pegada, continue se especializando, tá? O mercado está excelente, né? Tem concorrente que fala que o mercado está ruim, não está. O mercado realmente está muito aquecido, a gente estamos indo para cima, né? Estamos junto aí com o deputado Lafayette para aprovar aí a PL 5829, né? Que é o Marco Legal de Energia Solar. Vocês façam também, né? De tudo aí, propaganda, falem sobre, gravem vídeos, né? E pressionando aí para que a Câmara Municipal, realmente, a Câmara Federal vote esse projeto. Tá? É a sobrevivência do nosso setor. Tá bom? Muito obrigado, Raoni. Obrigado a todos aí, o pessoal que participou aí. Né? Em breve, aí, falando um pouquinho da próxima live, a gente vai se reunir na próxima semana. Eu vou ver a data aqui, vou postar com o pessoal da Dica Solar. Tá? Vocês conhecem o Portal Solar. Já ouviu falar em Portal Solar? Acho que muita gente já conhece. A gente vai falar com o pessoal da Dica Solar. Eles vêm com uma proposta muito diferente, bem animadora, né? Não é só uma empresa, uma empresa de cadastro de empresas, instaladores. Ele está vindo com um trabalho muito diferenciado, né? A gente vai ouvi-lo em breve, vai ajudar todo mundo, todo o mercado. Então é isso. Agradeço, Rony, muito obrigado. Forte abraço a todos aí. Maravilha, amigão. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima, gente. Fica com Deus. Obrigado.